pessoas, bom dia, bom dia. Mais um dia da nossa leitura. Hoje o dia de número 80, Josué capítulo 7 ao 9 e Lucas capítulo 1, do 21 ao 80. Vamos começar agradecendo. Pai, nós queremos agradecer, meu Deus, por mais esta manhã que o Senhor nos entregaste. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua vida em favor de muitos que o Senhor tem dado. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós estávamos no capítulo anterior, 6, nós vimos que Jericó venceu, o povo israelita venceu, derrotando aí as muralhas de Jericó. As muralhas ruíram aí após o tocar aí das trombetas, após as 7 voltas que eles deram nos muros da cidade. E eles conquistaram ela e derrubaram a fio de espada tudo que havia na cidade. E o texto ele vai dizer que tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para a casa do tesouro do Senhor. E Raabe, assim como foi colocado, né? Ela foi conservada aí. E aí, hoje, o capítulo de número 7, a gente vai começar com, infelizmente, aí uma derrota. Eles que acabavam de vir de uma conquista, né? Liderada aí por Josué, tendo a primeira, vão sofrer ali, depois a primeira vitória, uma derrota. Coisa que para eles achavam que nunca aconteceria, que eles não seriam tão vulneráveis assim a ponto de perder. Mas assim aconteceu, né? O texto vai começar assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai, e não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, aos quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então, eles sofreram aí uma derrota e eles começaram a ficar temerosos, ficaram com medo daquela nação. Tanto é que Josué agora vai tentar buscar uma resposta aí da parte de Deus. Ele vai dizer: então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra
sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara que contentaramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouviram isto os cananeus e todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então Josué aí fica com medo, porque se eles recuaram, os outros povos vizinhos poderiam também querer bater de frente com eles, poderiam querer conquistar Israel aí com o braço forte, visto que eles tiveram uma atitude de quem é um povo medroso. Então, eles poderiam entender que eles eram frouxos. E aí, ele teve medo. Em contrapartida, disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? E Israel pecou, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. Pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, ele sabia que algo que estava ali, o Senhor revelou a Josué que era por conta de um utensílio que estava ali, um utensílio que trazia ali o pecado para aquelas pessoas. E aí ele continua, ele fala: Dispõe-te, verso 13, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura a Israel. Então, olha, como quem diz, você não vai falar por bem? Qual de vocês está com o utensílio que não é de Deus? Deus vai me revelar, vocês podem ficar tranquilos. O profeta de Deus é assim. Vocês não vão me falar por bem, ele vai me revelar em sonho, ele vai me revelar em sorte. Verso 16 vai dizer: Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Então, deu aquela procurada de madrugada, jogou e caiu Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a filha de Zeraitas,
família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Respondeu Acã Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então tinha a tenda, provavelmente tinha um tapete ali que fazia o chão, e ele estava por baixo desse tapete, né? Quando vi entre os despojos, já li esse. Então, 22, Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e os colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os filhos e as filhas, os bois e os jumentos, as ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. Disse Josué: Por que me conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. Nossa, Deus, arrepia todinho. E levantaram sobre ele um montão de pedras. E permanecem até o dia de hoje, uma pedra como um memorial, né? Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele Senhor se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então, olha só, mesmo ali, após confessar, ele havia pecado contra Deus. E aí, pecado é uma coisa muito complicada. Você tem que orar, pedir perdão a Deus, porque Ele pode te perdoar. E eis que a família toda de Acã morreu naquela noite, naquela tarde, naquela manhã. Ela, seus bois, seus jumentos, tudo quanto ele possuía, foi dispersado ali naquele lugar. Josué, capítulo de número 8. A palavra do Senhor nos fala como Deus restaurou o favor de Israel. E começa: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Olha, tem mais uma vez aqui, ó. Quantas vezes será que ele vai falar isso? Boa pergunta. Toma comigo toda a gente da guerra. Dispõe-te e sobe a Ai. Olha, que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, e a seu rei somente para vós outros. Saqueareis os meus despojos, e o meu gado foi emboscados à cidade, por trás dela, para não misturar, né? Então Josué se levantou, e toda a terra da guerra, isso mesmo, todo o pessoal do grupo de crescimento, né? Grupo de crescimento, oh meu Deus.
Jericó. Dispõe sobre Ai, olha o teu povo e a tua cidade e a sua terra. Farás a Ai o seu pai, como fizeram a Jericó o seu rei. Somente para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas as cidades por detrás delas. Então, mais uma vez aí, após esse apedrejamento aí, Deus pede para que eles se levantem contra o povo do rei Ai. Farás a Ai ao seu rei, como fizerdes a Jericó, e ao seu rei somente. Que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás delas. Então, o gado também ficou recluso no lugar, assim como a gente estava no bunker, mas ficaram eles reclusos ali. No máximo uma lanterna, uma lamparina, algo do gênero, mas eis ali que eles tinham conquistado tudo e estavam numa casa boa, num terreno bom, bem localizado, enfim. O versículo 3 ele vai continuar assim. Então Josué se levantou e toda a cidade da guerra para subir contra Ai. Josué tinha 30.000 homens valentes. E os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: Eis que vós podereis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Por quê? Porque eles poderiam também invadir Israel nesse meio tempo que eles estão invadindo a cidade de Ai. Então, eles resolvem deixar uma galera vigiando enquanto eles vão. Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás delas. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis selmados. E aí? E aí? Eis que vos poreis emboscada. Então, a estratégia de guerra era vir pela retaguarda, né? Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saíres como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim, fugiremos diante deles. Então, a estratégia era: vamos até lá e uma galera fica lá na retaguarda. Quando a gente começar a correr com medo deles, aí vocês atacam pela retaguarda. Ele era estrategista, ele era especialista. Verso 7. Então saíreis vós da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará. Então eles estavam ali protegidos pelas muralhas de Ai. Então a estratégia era que eles fossem para cima, mas depois demonstrasse fragilidade, faria com que eles saíssem das suas proteções do castelo, corressem atrás deles, e eles não iam apertar o braço, eles iam ficar meio devagar mesmo, e logo em seguida vocês contra-atacar aquele povo. Verso 7 diz: Então sairei vós da emboscada,
Tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vou-la entregará nas suas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis, que vê-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai. Ao ocidente de Ai, porém, Josué passou pela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao ponto de subirem ele ou não. Acho que todo mundo faz, só um grupo específico, né? Levantou-se no verso 10, Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel perante o povo contra Ai. Então dormiram, descansaram e logo em seguida seguiram, né? Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte, na cidade, e a emboscada no ocidente. Nela se foi Josué aquela noite até ao vale do Médio. Você sem querer. Não, seria só uma tampa. Deixa eu colocar para marcar. Só uma tampinha. 5.000 homens, 13. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade, apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram ao encontro de Israel à batalha, de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Então, quando viu essa oportunidade, ele falou assim: não, bora pra cima, a gente não consegue achar um jeito, vamos pra cima deles. Josué, pois, verso 15, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Conforme o plano de guerra, na hora que eles estiverem vindo, vocês saem correndo, faz de que está ferido e corre. 16. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. Todo mundo foi chamado para correr atrás dele. E perseguiram Josué até um certo ponto, e todo mundo saiu de dentro das muralhas da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. Deixaram a cidade aberta e perseguiram os israelitas. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai e lança que tens na mão, porque esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou. Apressadamente do seu lado, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e tomaram, e apressaram-se, e nela puseram fogo. Com eles longe, né, eles viram a oportunidade aí de avançar, não somente na guerra, mas na conquista de mais um território. E aí, já que eles estavam longe, tacaram fogo na cidade.
Virando-se os homens de Ai para trás, fizeram que nem a mulher de Ló, resolveram olhar para trás. Olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir, nem para um lado, nem para outro. Porque agora eles não tinham onde morar, eles não tinham pátria, né? Onde que eu parei? 22. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-se de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Mesmo tendo a maioria lá fora, né, alguns ficaram, mas todos foram vencidos aí, que estavam presentes ali dentro pelo povo de Israel. Vendo Josué ir a todo Israel, que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram outros ao encontro do inimigo, que assim ficou, tô lendo de novo, né? Assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-se de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Mas eles realmente conseguiram vencer aí ao povo de Ai. E aí diz: da cidade saíram aos outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-no a tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai, tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no caminho e no deserto, ele os tinha perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e passaram frio da noite. Não sei se ontem vazio aqui, tô falando sozinho. Tá muito leve, eu achei estranho. Então, eles contra-atacaram e venceram e mandou queimar a cidade toda. E todos eles queimaram, e todos que estavam vivos caíram a fio de espada. 24. 25. E os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Foi para cima. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Um memorial, né? Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo os que está escrito no livro da lei, a saber, um altar de pedras toscanas, sobre a qual se não manejarem instrumento de ferro. Sobre eles ofereceram holocausto ao Senhor e apresentaram pacíficas, ofertas pacíficas. Tomara que não venha uma multa. Tô falando isso porque tô pensando aqui nas multas que vem.
quando a gente rompe o limite de velocidade. E no caso, fala que eles tinham que obedecer, eles tinham que estar ali após vencer a batalha. Eles tinham que usar Ai como exemplo, se enforcando, gente. Olha que triste. Meu Deus. E aí, ao meio-dia, o cadáver o lançaram à porta da Cidade da Luz. Cidade da Luz, não. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel ao Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não maneja instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocausto ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Então, o altar ali que Josué havia edificado no Monte Ebal, eles puderam ali colocar essas pedras como um memorial daquilo que eles haviam feito de errado. E eles finalizam dizendo que eles têm sido instrumento para aquele local. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos, seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas, sacerdotes, que levavam a arca perante os levitas e sacerdotes, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Então ali estavam as pedras, né? E ele se propôs a mais uma vez escrever a lei de Moisés. E ele falou que já escreveu, mas se ele está aí com o papel, vamos ver. Depois leu todas as palavras da lei e falar que vai, não adianta, né? Tem que bater de frente para você conquistar, assim como Israel fez. Veio para com a terra de Ai e conquistou. Mas haviam pessoas ali que estavam se escondendo, estavam ali se mantidos como estrangeiros. Esses aí, o Senhor mandou a gente observar, para a gente depois poder abençoar como povo de Deus, no sentido de Moisés mesmo. Essa mesma passagem, a gente vai marcar. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito na palavra, no livro da lei. Não tem importância eu vir embalado. Sonhando aqui que tá vindo travesseiros embalados. Eu teria que se embalar. E aí, ele depois de ter feito esse plano de guerra, e eles oferecerem um altar ali, logo em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito na lei. Nenhuma palavra houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, os filhos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então,
Eis que eles venceram, mas eles ainda se encontravam oprimidos ali pela tribo. E nem pela tribo, pelo povo de Israel, ali, pelos estrangeiros naturais, os que eram de outros povos, Ebal, enfim, ele ficou com receio. Mas ele estava disposto a obedecer. 7. Agora o 9. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam da além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do mar grande, de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Lembra? Isso hoje aponta para nós e os nossos erros. Os nossos eu vou fazer e a gente não faz, né? Quer dizer, ele já fez. Esquece essa história que eu estou contando aqui. Mas o fato é que a gente tem que fazer. Ele mandou, a gente tem que fazer. Segue firme no propósito. Confia no processo. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam da além do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do mar grande, de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então os outros povos resolveram que eles fariam uma aliança contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratégia e foram e se fingiram embaixadores. Levaram sacos velhos junto com seus jumentos, odres de vinho velhos, rótulos e concertos. E aos pés sandálias velhas, remendadas, roupas velhas sobre si, e todo o pão trazia para o caminho, que era seco e bolorento. Foram ter com Moisés no arraial, a Bisgal, e lhe disseram: ele e os homens de Israel chegaram de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança convosco. Aproveita que sai uma pessoa e já entra vocês. Era isso que ele estava dizendo. Então, chegando Josué ali no arraial, eles deveriam estar atentos, porque eles passariam por lá primeiro, ou pelo menos o barulho ali da multidão das pessoas. E os homens de Israel responderam ao heveu: porventura habitais no meio de vós, como vós, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: sobre os teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teu servo. Vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvindo a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Então, Astarote era o nome da entidade para Afrodite, era o nome utilizado. Então, ali estava com Astarote, né, essa deusa pagã. Os 2 reis estavam ali
a oferecer algo ali a essa entidade. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar pelo caminho e ide ao encontro deles. Deixe-lhes vossos caminhos. Levanta aí. Eis que eles estavam ali, prontos a tomar um caminho, e eis que estavam ali disfarçados, né, para compreender melhor. Todos os moradores da terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e diz-eles: somos servos. Fazei agora, pois, aliança convosco. Este nosso pão tomado quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter conosco. Ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando enchemos de vinho. Ei-los aqui, já rótulos, e essas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa de muito longo o caminho que eu tenho passado, e muito longo vir de lá para cá. É muito chão. Mas a estratégia era como se fosse o cavalo de Troia. Eles queriam entrar na cidade disfarçados de moradores ou de pessoas buscando abrigo ou vendedores, mas logo em seguida eles tinham um plano, né? Diz o 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe com grande provisão. Da provisão e pediram conselho ao Senhor. 14. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram perto, né? As atitudes dele ao 3º dia, sua cidade estava numa vaca aqui, ó. Portanto, partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Queriabe Jearim. Os filhos de Israel não se feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: não lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira, senão nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Fizeram-lhe, pois, os príncipes vivo e se tornaram rachadores de lenha. Rachadores de lenha, gente. Não sei se você... Deixa eu ver. E aí, fala que eles estavam ali
Ai, gente, o sono bateu. Eles estavam ali diante daquelas pessoas. Eles não os feriram, porém os príncipes queriam ter uma certeza, né? E eles disseram no 21: vivam, se tornem rachadores de lenha, tiradores de água, para toda a congregação, como os príncipes lhes havia dito. Vocês não querem ser moças, pessoas de respeito? Então, vou manter a lei aberta todos os dias para que nós possamos ler. Conservem-se. É o tema de hoje, no capítulo 9. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe, e nós, sendo que vieres em nosso meio, agora, pois, malditos. Dua? E aí, será? O que eles aprontaram? Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Então, eles também não caiu fácil também nessa, não. Agora, pois, sois malditos dentre vós. Nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara o seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores diante de vós. Por isso tememos por nossa vida e por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bem e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não a mataram. Não mataram a nação de Israel. Aí, mais uma vez. Agora, verso 9, verso 27, o último. Naquele dia, Josué fez rachadores de lenhas, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. É muita água, né? Muita água para gastar. Então, fizeram esses mini estanques aí para batizar todo mundo de uma vez. Agora vamos de Lucas, capítulo do 21 ao 38. Nós estávamos falando, né, de Zacarias, que era o pai de João Batista, e de repente ele ficou mudo, não saía uma palavra da boca dele. Vamos continuar lendo ali. Lê verso 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor contemplar para anular o meu opróbrio perante os homens. Então, a informação que a gente tem é que Rebeca não podia ter filhos, que a gente parou lá no Josué, mas agora a gente está em Lucas. E aí, como eu falei, a passagem de João Batista, né? A gente passou pelo nascimento, logo em seguida, Jesus encontra Isabel e Maria.
gente vai do 39 até o 56. E dar à luz a um filho, a quem encherás pelo nome de justiça. Este será grande, será chamado profeta. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Sim. E a gente vai parar no 39, 56. Eis que Isabel concederia um filho, e no 6º mês o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus até a cidade, conversaria com ela e diria: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Verso 28, até para repetir para o pessoal, ele repetia a mesma coisa. Oh Deus! Ele, porém, nos ouviu essas palavras. Perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás seu nome Jesus. Eita, que é forte, né? Assim Deus promete. Esqueci, né? Eis que eles tinham que se preparar aí. Gente, eu tô dormindo pelos cantos, misericórdia. O anjo avisava ela que ela era favorecida, né? Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Tanto tempo sem esperar um neném, um bebê, e de repente, um bebê novo? Como assim, né? A cabeça dela estava em choque ali, diante daquela situação. Mas a pessoa ainda fala, ó, se a gente achar, é nosso, hein? Só procurando as coisas aí, mas agora você contou pra gente, se vocês encontrarem, pertence a nós. Este grande será o Senhor, que dará ao trono. Tomara que agora dê certo, né, com essas partes de dentro de guarda-roupa. Vocês montarem um cenário para vocês irem estudando. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa situação. Por que ela não... Enfim. Eis que conceberás, darás à luz. Beleza, ela já estava contando. E que aquele dia seria um grande dia. Direito a bolo, aniversário do anjo. Já fica em que já vai ser quando eu estiver prometido. É isso que eu quero ver. Você nem para o 26 já vai dizer que o anjo Gabriel visitou aí a famosa Nazaré a uma virgem, ela de nome Maria, a quem o Senhor havia separado. E ele fala: alegra-te, favorecido, o Senhor é contigo. Ela também o ouviu, essas palavras, perturbou muito e pôs-se a pensar
nessa saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, assim como ele disse também a Josué: não temas, porque o Senhor é com você. Eis que ele te separou para isso. Eis que ele será grande, será filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homens algum. Respondeu-lhes o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parentela, igualmente conceberá um filho na sua velhice, porque este já o 6º mês, que é aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aqui. Eis que ela foi separada, assim como também sua prima Isabel. Cada uma concebeu, ela pelo Espírito e Isabel pelo milagre. Deus abriu a madre, entregou ela ao filho. E a Maria, o Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Glória a Deus. Vamos orar para finalizarmos. Pai, nós queremos agradecer, meu Deus, por mais esse momento de estudo. Pedir perdão, Pai, pelo cansaço, pela dificuldade que temos de ler a Bíblia. Temos facilidade em tantas outras coisas. Mas por que ler a palavra parece ser tão pesado, tão maçante? Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Que nosso dia seja entregue nas Suas mãos. Que o Senhor possa trazer também as pessoas para esse lugar. Porque vamos seguindo. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso. Espero você então. Até o próximo. Tchau, tchau.